Olá, vamos começar a gravar mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos. Agora voltamos a gravar a série Nos Caminhos de Jesus. Nós tínhamos feito 3 vídeos para enaltecer a obra de Moisés: o Pacto do Sinai, a Aliança do Sinai, o Código do Sinai, e faltou apenas uma coisinha, que é a sucessão. Moisés deixa um sucessor. Então, obra maravilhosa que ele fez, nós vimos que o Código de Hammurabi, o Código de Unamur, o Código as Tábuas de Mano, a Lei de Mano, de nenhum código antigo tem tanta humanidade quanto o Código de Moisés, a começar pela libertação dos escravos de 7 em 7 anos e nas maldições finais, onde está: maldito aquele que oprimir um estrangeiro. Mas Moisés foi extremamente um ser humano incomum, porque nós temos aqui a visão que o artista que fez tinha dele, um homem que vivia entre o céu e a terra, entre o visível e o invisível. Já disse aqui um anjo, aqui o olho de Deus, aqui ele. Então, um ser humano incomum, um ser humano que, vamos dizer assim, a queda, ele sofreu a queda, claro, porque ele assassinou. Então aqui nós vemos o homem ou um anjo caído. Ele assassinou, então ele sofreu a queda como todos nós, mas ele conseguiu se redimir pela obra dele, né? Nós vemos que os patriarcas traziam, na verdade, uma verdadeira conjuração, um complô. Aqui nós temos o encontro de Abraão e Melquisedeque, e discutiram sobre o quê? Discutiram aqui sobre o fato de fazer da terra um novo paraíso. Essa era a missão dos patriarcas. E para isso não era necessário pouco esforço. Moisés fez todo o esforço necessário. Jesus dirá nos evangelhos que antes de mim o reino dos céus será conquistado à força, e somente os fortes o conquistavam. Mas a partir de mim, aquele que for pequeno no reino de Deus é maior do que Batista, que é o maior, como ele disse, no reino dos homens. Então, tudo isso que nós estamos aqui, Moisés conheceu. A Cabala e a Yoga, as correntes cósmicas que ele dominou. Escapou da morte 3 vezes, uma quando foi colocado no cestinho de junco, outra quando a condenação do faraó era iminente, porque ele matou um oficial do faraó e ele fugiu para Jetro, e outra quando o próprio Javé quis matá-lo, e aí é um enigma, não se sabe porquê. A ciência que está aqui é a mesma ciência que está aqui. Ali na Índia, aqui entre os hebreus. Cada roda dessas é um poder, chamada Sefira, Keter, Binah, Chokmah, Da'at, Geburah, Hesed, Tiferet, Hod, Netzah, Yesod, Malkut. O homem, então, é, na verdade, um conjunto de forças que nós já mostramos no vídeo anterior. Pode ser representado de várias maneiras, como um ovo, ou como a aura envolvendo a gente, e de muitas outras formas. Mas, de qualquer maneira, para fazer este trabalho é necessário uma constância, uma perseverança muito grande,
que é o que Moisés fez, obviamente. Aqui nós temos um iluminado, um homem que, através da ciência yoga, hindu-yoga, conseguiu a iluminação. Quer dizer, a glândula, as energias celestes conseguiram fazer com que ele se integrasse ao ser divino. Mas para isso, necessário se faz que ele conheça e tenha a posse de si. Aqui significa o controle perfeito da corrente cósmica e telúrica, aqui só aparece uma delas, e o seu eletromagnetismo, para que no momento certo deixe que a corrente celeste, Kundalini, desça até o pequeno corpúsculo que está na bacia, no final da coluna vertebral, e aí ele se ilumina e, portanto, a partir daí ele se torna um iluminado como Moisés. Então Moisés não teve pouco trabalho. Se a gente ler a bibliografia dele, a gente vai chegar a essa conclusão. E nossa intenção hoje, já falamos muito dele, já falamos da obra dele, mas não falamos de alguma coisa. Por exemplo, os merecimentos que ele teve diante de Deus foram muitos. E aqui no Êxodo 32, Deus diz a Moisés que virá, se encarnará, se tornará homem e virá à terra. Querem ouvir? É Gênesis 32, 34. Agora, pois, vai, diz Javé, leva o povo ao lugar que te indiquei, e eis que meu anjo irá diante de ti. No dia da minha visita, porém, os punirei por seu pecado. No dia da minha visita. Ficou em dúvida? Talvez a frase é muito curta e não fica muito clara. Então vamos ver aqui. Moisés deseja ver a glória de Deus, capítulo seguinte, 33, ainda do Êxodo. Moisés deseja ver a glória de Deus. Moisés disse ao Senhor: eis que vós me dizeis, conduz esse povo, mas vós não me destes a conhecer quem enviarei comigo, apesar de me haver te dito, conheço pelo nome, e além disso achaste mercê aos meus olhos. Ou seja, quem me sucederá de fato e fará o que eu estou fazendo, distribuir a terra de maneira justa entre todos os homens. A justiça era a base do trono de Deus. Pois bem, se achei mercê a vossos olhos, dai-me, por favor, a conhecer vossos desígnios, para que vos compreenda e encontre mercê ante vossos olhos. Considerai que esta nação é vosso povo. Então, Deus quer, Moisés quer ter certeza de que Javé completará a obra de Moisés com alguém que fará o que ele fez. Ele aqui já está às portas de Canaã. Já sabe que Josué vai conquistar Canaã, porque as instruções foram ele que deu, as instruções todas, como fazer, está detalhadamente no Êxodo, no Deuteronômio e em Números. Mas ele acha que Josué é ainda pequeno para fazer essa obra. Então ele diz a Deus: não me destes a conhecer, eis que vós me dizeis, conduz esse povo, mas vós não me destes a conhecer quem enviareis comigo, apesar de me haver dito, conheço pelo nome, e achaste mercê aos meus olhos. Deus diz, respondeu o Senhor: virei eu mesmo e dar-te-ei descanso. Virei eu mesmo e dar-te-ei descanso. Quer maior clareza do que isso? No dia de minha visita, punirei o povo por seus pecados. Ele está falando da encarnação. Ele virá em forma humana, Jesus. Aqui fica mais claro.
O Senhor disse: virei eu mesmo e dar-te-ei descanso. Replicou ainda Moisés: se não vierdes vós pessoalmente, não me mandes partir deste lugar, pois em que se conhecerá que obtivemos mercê aos vossos olhos, eu e vosso povo, senão pela vossa vinda para nós? Assim nos distinguiremos, eu e vosso povo, de todos os povos que existem sobre a face da terra. O Senhor disse a Moisés: também farei isso que disseste, pois achaste mercê aos meus olhos. Então, aqui, Deus revela a sua encarnação a Moisés. Êxodo 32, Êxodo 33. No dia da minha visitação, punirei toda a transgressão. Na verdade, Jesus não veio punir. Jesus veio para mostrar a sua imensa misericórdia. E as leis de Moisés eram leis justas, olho por olho, dente por dente, ferida por ferida, mas eram misericordiosas. Usareis o teu servo, quer comprado, quer seja conquistado em campo de batalha ou por dívida, durante 7 anos. Fim dos 7 anos, ele sairá livremente. Se entrou com a esposa, sairá com a esposa. Olha só. Não oprimirás o estrangeiro, porque lembra-te que foste estrangeiro na terra do Egito. Mais adiante há uma sequência de maldições, onde ele vai dizer com clareza: maldito seja o homem que oprimir um estrangeiro na terra de Israel. Notável, né? E aqui ele recebe a promessa de Deus de que virá pessoalmente. Moisés diz: não me desse certeza de que Josué fará o que eu disse a ele para fazer. E nem me desse certeza, como Abraão viu toda a história do povo de Israel, naquela macumba que ele fez, que nós falamos para você, que foi uma coisa temível, um rito macabro, antigo, e tudo se escureceu, ele teve um medo enorme, e ali Deus revelou a ele todo o destino do povo de Israel, mostrando até o Messias. Por isso, Jesus disse: Abraão viu minha face e se alegrou. Então, de maneira semelhante, Moisés diz: não tenho um dom de profecia que tenha visto aquele que completará a minha obra, dará continuidade a ela e efetivamente fará justiça, acabando com a miséria, com a pobreza, com a desigualdade, instaurando a fraternidade humana para que todos vivam uma vida digna como filhos de Deus. E Deus diz: eu virei pessoalmente e vos darei repouso. Ou seja, e a sua lei, a lei que eu estou dando, cessará. Porque a lei que eu instaurarei, quando eu vier pessoalmente, será outra. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. A promessa do Salvador, do divino Salvador, da encarnação de Deus em Jesus Cristo. Aqui a Moisés. Então, agora vamos ao motivo desse vídeo, que é, como eu disse, a sucessão. Ele sabia que Josué era fiel e que faria tudo o que ele mandou. Isso é, conquistaria a terra de Canaã e a dividiria com os povos, com as pessoas que faziam parte do clã de Israel. Então, ele manda que Josué faça isso, e aqui ainda temos: e Josué faz. E Josué se propõe a fazer. Eu quero encontrar. Já tinha marcado e agora não estou encontrando a transferência de poder de Moisés para Josué. Moisés encontra um outro profeta parecido com ele, que é Balaão, e ele manda matar a Balaão
porque Balaão é um adivinho que faz as coisas por dinheiro. E ele proíbe isto. E aqui tem a morte de Arão, Balaão, o adivinho, laticínios de Balaão. Acho que me enrolei aqui. Eleição de Josué. Números, capítulo 27, versículo 12. Disse mais o Senhor a Moisés: sobe este monte dos Abarim e contempla a terra que destinei aos filhos de Israel. Ele contemplou, portanto, a Canaã. E depois de a terra contemplada, reunir-te-ás também ao povo, como se reuniu o teu irmão Arão, porque ambos no deserto de Sim, na rebelião do povo, foste rebeldes à minha ordem. Estas palavras o Senhor dizia, se referindo às águas de Meribá e de Cáder no deserto. E Moisés falou ao Senhor, dizendo-lhe: Senhor, Deus dos espíritos de todos os viventes, estabeleça para o chefe desta multidão um homem, estabeleça para chefe desta multidão um homem que conduza este povo de Deus e não fiquem como rebanho sem pastor. Deus pede, mas ele já sabe. E o Senhor disse a Moisés: toma Josué, filho de Num, o efraimita, homem no qual reside meu espírito, e põe tua mão sobre ele. Aqui já começa a imposição das mãos, que o senhor bispo Edir Macedo, acho que não sei de quem ele recebeu, e eu perguntaria aqui: senhor bispo, por quem que foi imposta as mãos? Quando? Como? Em que momento sofreste a imposição das mãos na corrente patriarcal, que aqui mostra Moisés impondo a Josué, depois mostra o profeta Samuel impondo a Davi, e depois no cristianismo vai ser usual quando um apóstolo designar um sucessor, ou depois da primeira geração apostólica, 3 sucessores, que chamam-se episcopos, vão designar outro. Pela imposição das mãos, a corrente espiritual é transferida. E só assim, ó meu querido Senhor, que revela tanta ignorância, se poderia chamar episcopoi, bispo. Profetas surgem do povo. Então, até poderias dizer: eu sou um profeta do povo de Israel, se bem que as tuas ações não são condizentes com a de um profeta. Então, e tu, desculpe, mas eu não podia perder a oportunidade. Põe tuas mãos sobre ele, depois apresenta-o ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Entrega-lhe o comando diante deles e comunica-lhe parte de tua autoridade, parte. Veja bem, como Elias a Eliseu, a fim de que toda a comunidade dos filhos de Israel lhe obedeça. Ele se apresentará ao sacerdote Eleazar, o qual consultará para ele o juízo do Urim e do Tumim diante do Senhor. Era o oráculo que eles usavam. A um aceno seu sairão, e a uma ordem sua entrarão, e todos os filhos de Israel, e com ele toda a comunidade. E Moisés fez como o Senhor ordenara. Tomou Josué e o levou à presença do sacerdote Eleazar e de toda a comunidade, impondo-lhe as mãos. Ouviu, senhores bispos? Constituiu conforme o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Assim que há a sagração episcopal, assim que há a transmissão do poder espiritual pela corrente do divino Aor, do poder de Deus. Porque o reino de Deus, diz Paulo, não é comida nem bebida, mas alegria, paz e poder no Espírito Santo. Algumas Bíblias dizem virtude.
e diz a Timóteo: não te esqueças nem descures o poder que está em ti pela imposição das minhas mãos. Não basta dizer eu sou bispo. Aqui nós temos, portanto, a consagração de Josué. E Josué vai e faz a conquista da terra. E o que vem depois, divisão da Transjordânia, divisão dos despojos, a terra prometida, que vai merecer um capítulo à parte, essa história de terra prometida. As fronteiras da terra prometida, finalmente, cidades levíticas. Então, no livro dos Números, nós já começamos a ver as instruções precisas que Moisés dá a Josué para tomar posse da terra prometida. Esta terra prometida que Benjamin Netanyahu hoje governa e que foi começada a conquista que ficou incompleta com Josué e Moisés, foi completada por um homem chamado Ben-Gurion, que era um terrorista, Moshe Dayan, uma mulher chamada Golda Meir, Moshe Dayan era caolho, e um outro terrorista que nem os próprios judeus conseguiram suportá-lo, que se chama Menachem Begin, que explodiu o hotel Rei Davi com ingleses, franceses, palestinos e judeus lá dentro. E aí, esses terroristas depois se tornaram estadistas. Isso foi no começo, né? Ben-Gurion é filho de Gurion. E os terroristas, companheiros dele, são o começo, e a terra prometida vai ser finalmente conquistada no final da Segunda Guerra Mundial, que foi feita para isto, quando no Museu de Arte Moderna de Tel Aviv, Ben-Gurion, junto com outras autoridades civis e eclesiásticas israelenses, proclama a existência do Estado de Israel, que foi prontamente reconhecido pelas Nações Unidas, pelo Brasil, pela Rússia, pelos Estados Unidos e por aí afora, mas que a Resolução 186 da ONU diz 26% apenas da Palestina pertencerá ao povo de Israel. E o restante, portanto, 74% constituirá o Estado palestino. Não foi feito até hoje. Pelo contrário, Netanyahu quer anexar a Transjordânia e quer deixar que fazer com que Jerusalém seja a capital, a nova capital de Israel em lugar de Tel Aviv. E vai fazer. E vai reconstruir o templo, que, segundo a tradição, se for a planta de acordo com o templo de Salomão, será do anticristo. Se for a planta consoante o templo de Ezequiel, será do Messias, do Cristo. Então, provavelmente será a planta do templo de Salomão, que o nosso querido bispo fez no Brás, em São Paulo, dizendo que aquele era apenas uma homenagem ao povo de Israel, porque o verdadeiro seria feito lá, no Monte do Templo. E assim nós continuamos até chegarmos, finalmente, Moisés já passou o bastão para Josué, e nós vamos chegar agora à morte de Moisés. Então, Deuteronômio 33. Morte de Moisés. Das estepes de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, cume do Fasga, que se acha em frente de Jericó. E o Senhor lhe mostrou todo o país, Galahade e Dan, todo Neftali, a terra de Efraim, com Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, além do Negueb, o distrito da planície de Jericó, cidade das palmeiras até Segó. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: dá-la-ei à tua posteridade, quais que viesse com os teus próprios, quis que tu visses com teus próprios olhos.
mas não entrarás nela. Aí morreu Moisés, o servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme as ordens do Senhor, e foi sepultado no vale da terra de Moabe, defronte de Bet-Fegor, e ninguém até o dia de hoje lhe conhece a sepultura. Moisés, ao morrer, tinha 120 anos, sua vista não se havia enfraquecido, nem desaparecera o seu vigor. Os israelitas choraram Moisés nas estepes de Moabe durante 30 dias, e assim passaram seus dias de pranto e de luto. Mas Josué, filho de Num, era cheio de sabedoria, porque Moisés havia posto suas mãos sobre a sua cabeça. Porque Moisés tinha posto suas mãos sobre sua cabeça. Ouviram? Ignorantes. Por isso os israelitas lhe obedeceram e fizeram como o Senhor havia imposto a Moisés. Ora, nunca mais surgiu em Israel um profeta igual a Moisés, com quem o Senhor tratasse face a face, nem no tocante aos muitos sinais, portentos que o Senhor mandou operar na terra do Egito contra o faraó, nem quanto a todas as portentosas façanhas e todos os grandes feitos de terror que Moisés operou aos olhos de Israel. Pronto. Aqui está a morte de Moisés. E foi enterrado por quem? Não diz. Então, será que a gente consegue saber? Vamos tentar. Vamos tentar. Já que nós temos a morte de Moisés também em outros livros, aqui, maldito quem fizer um ídolo, maldito quem lesar o direito de um estrangeiro, de um órfão ou de uma viúva, maldito quem se deitar com um animal, maldito quem se deitar com sua irmã, filha do seu pai. Aqui é o código Sinai que nós já demos. Então, sabendo então que Moisés saiu do ovo cósmico, como todos nós estamos sendo chocados nele, nós, simbolicamente, estamos sendo chocados dentro de um grande ovo e para sermos aquilo que Moisés foi e, se tocar a nossa parte, conseguirmos superar a queda. E então Moisés chocou dentro do ovo cósmico e viu a glória de Deus no céu e lhe foi revelado o verdadeiro nome de Deus, Eié, Asher, Eié, que Jesus Cristo pronunciou e por isso tentaram apedrejá-lo várias vezes. Então, Moisés quis cultuar a Deus no deserto e para isto ele fez um lugar de adoração que foi o tabernáculo do deserto. Então, há muitas outras coisas sobre o profeta Moisés, a quem Deus, que foi um homem humilde, o mais humilde dos homens, diz a tradição judaica, e não houve profeta como ele. Houve sim, Jesus Cristo ultrapassou, e que nos ensinou, na sua obra, a fazermos as coisas por etapas. É o que nós estamos fazendo aqui em Alquimia. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele diz que Deus fez o mundo em 7 dias, exatamente a menorá, a sagrada menorá, para dizer que Deus podia fazer tudo depressa, num instante, num estalar de dedos, mas que ele quis fazer em 7 dias para mostrar aos homens que nós deveremos seguir as etapas do conhecimento, as etapas que nos levam até o cume da iniciação. Está aqui novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A Divina Sagrada Menorá. E aqui está o ovo que a serpente do bem está chocando. Há 2 serpentes no Gênesis. Há uma serpente do bem e uma serpente do mal.
né? Isso na tradição oculta nós sabemos. Então os hindus têm os marajás e uma gola, os deuses, uma gola que parece que é uma gola alta, que na verdade são najas formando um semicírculo em torno da sua cabeça. O chakra coronário deles é protegido por um conjunto de najas, serpentes. Então, um é o dragão infernal, Samael ou Lilith, que fizeram nossos pais caírem. E outro é a serpente da sabedoria e da iniciação, que nós já mostramos a vocês em uma figura, ela subindo nos pilares da Cabala, né? E que Moisés certamente foi gerado por essa serpente e não matou o touro como Mitra, porque ele casou, teve Gerson com Séfora e teve mais filhos com outra mulher que ele casou depois, despediu Zípora ou Zéfora e se casou, conseguiu passar por este processo, que quer seja a cruz, com o Iod, Re, Val, Re, quer seja a estrela de 5 pontas, para nós, porque Davi tem nada a ver com isso aqui não, com o Aleph, que é o ar, e o Shin, que é o fogo, fogo e ar, e Iod, onde é que está? Iod, Re, Shin, Val, Re. Aqui nós temos Iod, Re, Shin, Val, Re. Iavé na cruz e Yeshua, que eu acho que também esse Re final não existe, é Yeshu, do mesmo jeito que Javé, a cruz é a mesma. Mas o importante é, nós deixamos como um dever de casa e gostaria de saber se vocês fizeram, né? A cruz é o homem que anda segundo as leis de Javé, está ali no Pacto do Sinai, ou que anda segundo os mandamentos e as palavras de Yeshu. Eu não gosto da pronúncia Yeshua, acho que foi uma invenção para descaracterizar o verdadeiro nome dele, porque Yeshua é Josuá ou Josué, e ele não é Josuá nem Josué, que quer dizer Javé salva, ele é o Salvador. Quem salva é ele, não é Josuá nem Josué, porque Josuá ou Josué quer dizer Javé é o Salvador. E o anjo disse, nasceu-vos um Salvador na cidade de Davi, que é para todos uma grande alegria, o Cristo Senhor. Então é Yeshu, Salvador, e não Javé salva. E aqui nós temos as 4 virtudes cardeais, que nós podemos dizer que aqui a temperança, fazer as coisas com moderação, prudência, que é o mesmo que sabedoria, o eremita do tarô, a lâmpada para os meus passos e a luz para os meus caminhos, aqui é fortaleza, receber os impactos da vida, como se abrisse a boca de um leão, e aqui é justiça. Então, justiça, fortaleza, prudência e temperança. Estas são as virtudes cardeais que, juntamente com as teologais, fé, esperança e caridade, formarão o homem. Inicialmente, a fé, a esperança e a caridade, que equivale às palavras liberdade, porque cada um é livre para crer no que quiser e para fazer as escolhas. A vida é uma sucessão de escolhas, e nesse curso de alquimia, o que nós teremos mais a fazer é cuidado com as nossas escolhas. Pelas tuas escolhas, você estará fazendo o teu futuro. A cada momento, você é levado a fazer uma escolha. Pesa bem, pondera bem.
Aqui pode ter uma cruz, que é o símbolo da adaptação, mas tem, na verdade, o livro da lei. Ou seja, segue a lei, estuda, procura. E aqui nós temos a chave das portas e a âncora, ancorados na esperança e com a virtude da fé. Então, aguardamos o advento da caridade, ou do amor, ou da fraternidade, que até agora já se viu nos Estados Unidos a aplicação da liberdade, mas na China soviética, na Rússia soviética ou na China comunista, em Cuba, a igualdade, mas em nenhum lugar se vê a fraternidade, que era a mensagem dos patriarcas. A corrente patriarcal, a qual está aqui representada por um velho patriarca. Então a corrente patriarcal tinha esse segredo: estabelecer a fraternidade sobre a terra, que é o objetivo confessado da maçonaria, mas que até agora ela não conseguiu. Então conseguiu levar a fé a muitos homens. A maçonaria não, embora tenha no seu símbolo, do seu simbolismo, a fé, mas aqui seria uma fé que você é livre para escolher. Escolha a fé que você quiser. E não somente a fé. Escolha o que você quiser fazer, ser. Você tem liberdade. É isso que está aqui. Fé ou liberdade de escolha. A esperança mantenha acesa através da virtude da fortaleza e procure a chave para abrir o portal da caridade. As 3 colunas, que também podem significar o mesmo: fé, esperança e caridade, ou sabedoria, poder e amor. Então, na teoria, está aqui. Na teoria, está aqui, mas é para ser feito. Eu tenho agido. Fé, esperança e caridade são virtudes dadas, infusas. Eu não tenho como consegui-las pelo meu esforço. Mas prudência, que é sabedoria, conhecimento tornado, vamos dizer assim, acessível aos outros. O meu conhecimento deve beneficiar muitos. Portanto, a prudência. A fortaleza, que é fácil administrar a bonança, mas é difícil administrar a escassez. É necessário ser forte. A justiça, que é não querer para mim mais do que eu acho que os outros merecem. Ou, na verdade, até posso querer se eu tiver mais méritos. Se eu trabalhar 12 horas e o outro trabalhar 2, então eu mereço ganhar 12 horas de remuneração e o outro só merece 2. E aqui, finalmente, a temperança, que é agir seguindo sempre o meio termo. O homem não faz o que deve, porque isso seria fazer a vida toda, cumprir a lei o tempo todo, nem faz o que quer, que seria ser absolutamente livre, o louco do tarô com que nós começamos essas lições, mas seria fazer o que pode. Então, entre o que deve, o dever, e entre o querer, o homem faz aquilo que está sob seu poder. Essas são as 3 colunas da Cabala. E nós deveremos seguir, como o Buda diz, o caminho do meio. O caminho do homem é o caminho do meio. Então, que o nosso ovo esteja nos gerando para que nós consigamos, através de vários processos. Aqui nós temos 3 ovos e dentro de cada um desses ovos há um ser humano. Será que eles estão sendo gerados para seguirem a tradição patriarcal? Será que eles desejariam e, se pudessem, implantariam a fraternidade sobre a terra? Ou será que, se eles tendo poder, eles vão querer a porção maior?
e dar aos outros a porção menor, que é assim que fazem os políticos com P minúsculo. Então, estamos no mundo do Deus de barba preta. E aqui é um campo de provas. É a concepção de Elifas e é a minha. E aqui somos apenas servos da gleba, servos da terra. Mas poderemos e deveremos fazer tudo possível para nos tornarmos reis. Assim, Moisés se tornou um rei, não teve o título, mas foi, na verdade, o guia, né, do povo de Israel, e teve o privilégio de receber de Deus a promessa da encarnação. Eu virei pessoalmente e te darei repouso. No dia da minha visitação, punirei todo aquele que for rebelde e desobediente. Muito bem. Agora, os judeus também aceitam ou descrevem a morte de Moisés do mesmo jeito. Nós temos aqui do nosso querido Meir Metzila Malamed a morte de Moisés. Onde está? Marquei, e não é aqui. Ah, está aqui. Morte de Moisés. E subiu Moisés das planícies de Moabe, Deuteronômio, Nevarim, para a Bíblia judaica, ao cume do Piagá, que está defronte de Jericó, e mostrou-lhe o Eterno toda a terra de Gileade até Dan, e todo Neftali, a terra de Efraim, Manassés, e Judá até o mar do oeste. E disse-lhe o Eterno: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência herdá-la-á. Eu quero discutir isso com mais calma. E sepultou-o no vale da terra de Moabe, e morreu ali. Então, quem sepultou Moisés, segundo aqui, foi o próprio Javé. E Moisés morreu ali, e Javé sepultou-o. Fechou a arca por fora depois que Noé estava lá dentro. Como comeu coalhada, bolo de farinha, novilho, junto com Abraão. É um Deus tão pessoal e tão humano que a gente fica tonto. E prantearam-lhe os filhos de Israel a Moisés na planície de Moabe por 30 dias. Assim se cumpriram os dias de pranto, o luto por Moisés, e Josué, filho de Num, cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos, mesma coisa, né? Bispos. E ouviram-no os filhos de Israel, como ouviram a Moisés. E não se levantou mais em Israel profeta algum como Moisés, no tocante a todos os sinais e os milagres que o Eterno enviou para fazer na terra do Egito, Faraó, etc, etc, etc. Então, fala da imposição das mãos e fala que essa imposição das mãos lhe deu o espírito de sabedoria. Queria que os meus queridíssimos bispos se lembrassem disso quando ostentarem o nome de episcopos. Quando você recebeu a imposição das mãos? De quem? Onde? Me diz. Coloca no teu filme maravilhoso, senhor Edir Macedo, o momento em que isto foi feito. Quando foi que alguém da corrente patriarcal, no caso ali Moisés impõe a Josué, em outro livro de Samuel, Samuel impõe a Davi ainda adolescente, e posteriormente Jesus Cristo
sopra sobre a cabeça dos apóstolos, além de vir uma chuva de fogo que entra na cabeça de cada um, e cada apóstolo gera outro apóstolo pela imposição das mãos, e na segunda geração apostólica não é mais 1 para 1, mas 3 para 1. Então hoje um bispo faz um sacerdote, mas não é capaz de fazer outro bispo. Só 3 bispos fazem um bispo. Ouviram, meus queridos autonomeados bispos sem poder algum? Então, vamos ver aqui no livro de J, Harold Bloom e David Rosenberg. Então, aqui nós temos 2 passagens que eu já li ali. Olha, se aproxima o dia de tua morte, Yahvé disse a Moisés, chama Josué, dirigir com ele a tenda de reunião para que eu possa nomeá-lo. Moisés e Josué foram à tenda de reunião como ordenado. Yahvé desceu a tenda numa coluna de nuvem. A coluna de nuvem cobriu a entrada da tenda. Então ele nomeou Josué, filho de Num, chama a tua força e audácia, pois guiarás os filhos de Israel à terra que prometi. Eu te acompanharei. Moisés subiu do vale de Moabe ao monte Nebo, face a Jericó. Lá Yahvé mostrou toda a terra de Galaade até Dan, e de Neftali, Efraim, Manassés, e o Neguebe, para além do oásis. Esta é a terra que prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Mais uma vez vamos ver essa promessa. Yahvé disse, eu darei a tua linhagem. Foram as minhas palavras, teus olhos ela se mostra, embora teu corpo não resida nela. Moisés, servo de Yahvé, morreu ali na terra de Moabe, conforme a palavra de Yahvé. Então, ele, Yahvé, o enterra ali, no barro da terra de Moabe, no desfiladeiro face a Bet-Fegor, que ninguém jamais viu seu túmulo até o dia de hoje. Coincide com Meir Metzila Malamed. Então o livro de J coincide. A tradução em português e diz, e foi sepultado. Aqui nós temos algo diferente. Além disso, temos que correr, porque já estamos a 47 minutos. Aqui diz ainda o comentário de Harold Bloom sobre a morte de Moisés, diz: exílios, limites e ciúmes são curiosamente mesclados, é comentário do autor, no espaço psíquico criado por Yahvé, sempre que ele estende a bênção. A multidão do Sinai é o maior exemplo dessa mescla no livro de J, uma vez que o preço final da teofania do Sinai é a errância no deserto, por 40 anos. O êxodo para quase todos os que dele participaram não foi na prática uma libertação do exílio, mas foi, isso sim, um novo exílio, uma morte final do nomadismo. O que quer que a bênção devesse ser para os filhos da multidão, para o próprio povo, ela se tornou um martírio, como nós hoje. Desesperançado de seus limites autoprotetores, o zeloso Yahvé se transformou no Deus ainda mais zeloso ou ciumento, talvez contemplando Jerusalém sob o diminuto reino de Roboão, nos deixa uma visão irônica da bênção quando Yahvé, com suas próprias mãos, enterra seu profeta Moisés em uma sepultura não assinalada para além dos limites da terra. Na prática, Moisés morre no exílio e ainda a serviço de Deus, de um Deus violentamente ciumento. Que maravilhoso finale, que grande finale David Rosenberg e Harold Bloom dão a morte de Moisés. Então Moisés já sabe, Josué vai cumprir aquilo que ele mandou. Vai tomar furiosamente a terra de Canaã. Nós procuramos um mapa que mostrasse, mas o que encontramos foi esse aqui. Deixa eu ver se a gente consegue se entender. Aqui
Essa ponta é o deserto do Sinai. Para cá, Egito. Para lá, Canaã. Para lá, Assíria. Então, Moisés trouxe o povo do Egito, aqui do delta, provavelmente, passando pela parte mais estreita do Mar Vermelho, fugindo das terras do faraó e indo ao encontro de Jetro, né, no que o reino de Davi chama o reino dos... A língua que Jesus falava. Como é que é, meu Deus? Os judeus não falavam o hebraico na época de Jesus, o aramaico. Então, conquista, Moisés foge para onde mais tarde Davi vai conquistar e será o reino de Davi. Aqui nós temos agora o reino dividido, mas já não como Moisés queria. Aqui nós temos, vão ter que acreditar em mim, Moabitas, Rubenitas, aqui ficou a tribo de Ruben. Então, no mapa, exatamente aqui, porque aqui é a Palestina só, tá? Esse pedacinho, essa nesga de terra aqui, entre a Síria e o Monte Sinai. Então, os Rubenitas ficaram aqui. Gad, Galaad, Tiberíades, Fenícia, lá em cima, já não é mais nada. Azer, fica aqui no norte, no extremo norte. Galileia. Manassés é outra das tribos. Samaria, os samaritanos são uma mistura de povos. Efraim é outra tribo. Judá, Dan. Então aqui já está o mapa da terra da Palestina, loteada por Josué, mas não tem as 11 tribos. Me parece que se a gente contar, não vai encontrar as 11 tribos. O que Moisés esperava era que Josué loteasse a Palestina em 11 pedaços de terra para que fossem todas as tribos, como no feudalismo, tivessem o seu quinhão, o seu pedaço de terra. E não chegou, Josué não chegou a fazer isto, mas loteou. Como no feudalismo não foi perfeito, mas alguma coisa foi feito. Então, depois nós vamos ver com calma a terra prometida, como vista na carta aos Hebreus, no autor da carta aos Hebreus. Essa história de terra prometida vai dar pano para as mangas. Eu quero ler simplesmente, mostrar duas coisas. Primeiro, como era a Palestina na época que Jesus veio. Então já não era mais aquele o mapa. Aqui nós não temos mais nenhuma tribo. Belém, Jerusalém, Samaria, Nazaré, Tiberíades, fundada por Herodes Antipas em homenagem a Tibério, Cafarnaum, Betsaida, Cesareia de Felipe, Sidom e Tiro, já é Fenícia, Gerasa, Betânia, onde é hoje a Unção, Maqueronte. Pronto. Então aqui já não havia mais nenhuma tribo estabelecida. Quando Jesus chegou à Palestina, então já encontrou tudo bagunçado, porque as invasões e os conquistadores, Alexandre da Macedônia foi um deles, depois veio Roma, outro deles, e como o padre Dattler vai dizer, né, a dinastia davídica se perdeu. Tanto os reis de Israel, Jeroboão, descendentes de Jeroboão, que foram os primeiros a ser levados pelos assírios, quanto os descendentes de Davi, filhos de Roboão, que foram levados por Nabucodonosor. Então, a dinastia se perdeu. O último de que nós temos notícia na Bíblia é
Zorobabel e Salatiel, que reconstruíram Jerusalém. Não vai dar tempo, mas eu gostaria tanto de ler A Morte de Moisés em Eduardo Churré. É um poema, mas não vai dar tempo. Não vai dar tempo. A Morte de Moisés por Eduardo Churré. Ah, que pena. Vou só mostrar o título, A Morte de Moisés. Aqui é o que Moisés queria dar ao povo, a liberdade, mas essa que está aqui não nos tornará livres, e sim escravos. Assentado numa caverna no Monte Nebo, Moisés viu tudo, mas já a morte lhe estendia as asas sobre a cabeça e lhe pisava a mão fria sobre o coração. Então esse coração de leão tentou rugir ainda uma vez. Irritado contra seu povo, Moisés, erguendo os seus braços para o céu, chama sobre a raça de Judá a vingança de Elohim. Ele amaldiçoa o povo. E Josué e os levitas que estão com ele ouvem espantados sair da boca do profeta moribundo essas palavras terríveis. Israel traiu seu Deus, que ele seja disperso aos quatro ventos do céu. Não vimos isso na Bíblia, mas está lá, tá? A maldição de Moisés. Então, Javé amaldiçoou a terra por causa de Adão, e aqui há uma segunda maldição, a de Moisés. Olhavam aterrorizados, abrindo os braços, Moisés abrindo outra uma vez, porém Moisés abrindo uma vez mais os olhos, disse: voltai para Israel, quando os tempos forem chegados, o Eterno suscitará dentre vós um profeta como eu, e porá o verbo na sua boca, e esse profeta vos dirá tudo o que o Eterno lhe tiver mandado. E acontecerá que aquele que não escutar suas palavras, o Eterno lhe pedirá contas. Deuteronômio. E assim, após essas palavras proféticas, Moisés entregou a alma ao Criador. O anjo solar da espada de fogo que primeiro lhe aparecera no Sinai esperava-o, Miguel, arrastando para o seio profundo da íris celeste nas ondas dessa luz que é a esposa de Deus. Longe das regiões terrestres, eles atravessaram os ciclos de almas de um esplendor cada vez maior. Por fim, é um poema. O anjo do Senhor, Miguel, mostrou-lhe um espírito de uma maravilhosa beleza e de uma doçura celeste, mas de uma tal radiação e de uma claridade tão fulgurante que ao lado dele, o de Moisés não passava de uma sombra. Era lugar da espada do castigo. Ostentava a palma do sacrifício e da vitória. Moisés, ao vê-lo, compreendeu que era aquele que Javé tinha dito que viria a ser seu sucessor e completaria a sua obra, e que pelo poder do eterno feminino, pela graça divina e pelo amor perfeito conduziria o homem de volta ao Pai. Então o legislador prostrou-se diante do Redentor e Moisés adorou Jesus. Assim, Churré termina com esse poema a sua visão da morte de Moisés. De qualquer forma, a batalha é liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, dizem que nos Estados Unidos você pode xingar o presidente, aqui no Brasil, nas redes sociais, Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo, xinga, eu já xinguei aqui o bispo de Macedo, bispo que não é episcopo, e liberdade. Igualdade, dizem que na China todo mundo é igual, mas eu não acredito, porque não foi na Rússia, por isso acabou-se a União Soviética, não é em Cuba, né? O que é em Cuba é uma pobreza extrema, os médicos que vieram para cá, chamados pela Dilma, continuam aqui até hoje e não querem mais voltar, então o que falta é aquela bênção prometida aos patriarcas, a bênção da terra prometida não é Canaã,
é a terra inteira vivendo debaixo da fraternidade. Que todo homem veja o outro como seu irmão. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Será que isso acontecerá ou acontecerá a profecia de Moisés? Maldito seja Israel, porque nos traiu. Esdras é o traidor. Quando chegarmos a ele, daremos maior atenção a isso. Por enquanto, chega. Estamos sob a maldição de Javé e sob a maldição de Moisés. Então, 2 vezes maldita, a humanidade terá que lutar cada vez mais para alcançar a bênção da fraternidade. Vejam o vídeo e deem o seu like, inscrevam-se no canal e vamos continuar o curso de alquimia. Aqui, mostrando como um grande alquimista deixou o mundo, fez o seu trabalho, deixando-os como sucessor Josué. Até a próxima, se Deus quiser.